Gente, boa noite a todos. Eu queria saudar a todos os presentes, saudar a minha diretoria da Cooperativa dos Pediatras do Ceará, todos presentes, a Aurélia, a doutora Ana Paula, a doutora Francisca Lúcia, a doutora Francielza, muito obrigado. Agradecer a presença das psicólogas convidadas, a doutora Patrícia Passos, a doutora Alana e a doutora Sara Roque. Agradecer ao Christian, o representante da Polibras, que está nos ajudando na transmissão dessa live. Agradecer aos nossos colaboradores, em especial a Beth e João Vitor, que sempre estão presentes. E agradecer aos nossos cooperados que estão nos ouvindo e ao público em geral. Então, eu queria primeiro fazer uma pequeníssima apresentação, se a doutora Patrícia assim me permitir, da nossa cooperativa, que nem todos conhecem, né? Nossa cooperativa está completando 25 anos, estamos fazendo bodas de prata. Nós somos hoje 928 cooperados, todos com residência médica ou título de especialista em pediatria ou cirurgia pediátrica. É uma cooperativa composta de pediatras e demais especialidades e de cirurgiões pediátricos. Hoje nós somos em torno de 928 cooperados. Destes, 573 produzem, efetivamente trabalham, ou seja, um percentual de 62%, que nos deixa muito orgulhosos, porque quando a gente assumiu, era um pouco acima de 40% o número de cooperados em atividade. Hoje nós ultrapassamos a taxa de 60%, que é uma taxa muito alta, né? Bastante significativa. A gente atua em 35 postos, nós atuamos na Secretaria de Saúde do Estado, nos hospitais César Carlos, no HGF, no Hospital da Polícia, né? No Hospital José Martiniano de Alencar, no Hospital Infantil Albert Seib, nos hospitais da Prefeitura, nos Gonzaguinha de Messejana, do prefeito Zé Walter e do Barra do Ceará, no Hospital Zida Arnes, que é o Hospital da Mulher. Atuamos também nos hospitais do ISGH, Valdemar de Alcântara. Atuamos na zona periférica de Fortaleza, no Hospital de Maracanaú, no Hospital de Calcaia e também no Hospital Regional Norte de Sobral. Então, a Coped está crescendo em seu leque de atendimentos, né? Já ultrapassando as fronteiras de Fortaleza. Já tivemos até proposta para outros estados da federação, mas a gente não pode atender, se atua somente no Ceará. Então, eu gostaria de falar também numa proposta que a cooperativa tem, de uma segunda-feira com o cooperado, que foi um programa que a gente lançou no ano passado, que fez muito sucesso. Então, o lançamento de vídeos curtos nas segundas-feiras, que já tiveram várias participações, principalmente atualizando dados sobre a pandemia e depois outros assuntos pertinentes. Uma coisa importante também que a gente viu, nessa última semana de abril, a gente teve a Semana da Saúde Mental, que é uma nova ideia do nosso núcleo de estudos, também dirigido pela nossa superintendente, doutora Francisca Lúcia. Então, em abril, a gente teve a Semana da Saúde Mental, que nós apresentamos vídeos, apesar de curtos, bastante valorosos, né? Foi saúde mental do cuidador, que a responsável, a doutora psicóloga Sara Roque, e logo após a gente teve saúde mental das crianças em tempos de Covid, né? Que foi coordenado e administrado pela doutora Alana Almeida, e finalmente tivemos o vídeo saúde mental do profissional de saúde, que foi com a nossa convidada especial de hoje, a doutora Patrícia Passos. O nosso ponto alto dessa semana de saúde mental acontece hoje, com esse bate-papo com a doutora Patrícia Passos, da empresa SHR Consult, Solução em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Intitulado esse bate-papo Falar, 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 para nem adoecer, nem atuar. Eu amei esse título, viu, Patrícia? Eu queria que depois que você... porque quem foi que escolheu que é lindo, gostei, amei. Então, só dando uma breve introdução aqui, a doutora Patrícia Passos Sampaio,
é doutora em saúde coletiva, é mestre em psicologia, é psicóloga, professora da graduação e da pós-graduação da Universidade de Fortaleza, pesquisadora, palestrante e facilitadora de grupos na área de gestão de pessoas e saúde do trabalhador, orientadora de carreira. Então, antes de passar a palavra para a doutora Patrícia, fazer só uma breve rememoração da Covid-19, né? Foi uma doença que ela surgiu em Wuhan, lá na China. O primeiro caso foi em 1º de dezembro de 2019. E no Brasil, nosso primeiro caso foi computado em 26 de fevereiro de 2020. Mas há mais de um ano que a gente sofre com essa pandemia, que foi, essa situação de pandemia, ela foi descrita em 11 de março de 2020. Ou seja, nós já estamos vivendo uma pandemia há mais de um ano. E as pessoas fazem um pouquinho de confusão, só para esclarecer. O nome do vírus é SARS-CoV-2 e o nome da doença que é a Covid-19. Aí agora eu passo a palavra para a nossa convidada de honra, a doutora Patrícia Passos. Somos todos ouvidos, a senhora está com a palavra e muito obrigado a todos. Pronto? Boa noite. É realmente um prazer estar aqui. A honra é minha de estar aqui, doutor Osmiro, de estar com todos vocês. E, assim, me sinto grata de poder estar conversando, né? A ideia é a gente poder conversar, porque aí, se deixar, eu converso demais da conta, né? Então, é bom a gente conversar, né? E aí, o doutor Osmiro estava falando de uma pandemia. O Christian vai me ajudar aqui, passando os slides. E aí, Christian, por favor, você pode passar? Olha aí, a gente estava, como o doutor Osmiro falou, né? Estávamos nossa vida vivendo e, de repente, fomos, né, de forma muito abrupta, colocados diante de uma pandemia. Se o Carlos Drummond ainda estivesse vivo, ele, em vez de dizer que tem uma pedra no nosso caminho, a gente vai dizer que no meio do caminho tinha uma pandemia. Tinha uma pandemia no meio do caminho, tinha uma pandemia. No meio do caminho tinha uma pandemia. E aí, essa grande pedra que se colocou diante da gente, que a gente teve que se reinventar como profissional. Nunca dou aula há 30 anos, nunca me imaginei, dou aula e palestra há 30 anos, nunca me imaginei dando uma palestra ou dando aula dessa forma, né? E aí a gente teve que se reinventar com novas tecnologias, com novas formas do fazer da gente, do dia a dia da gente, né? Então, assim, fomos surpreendidos, né, com essa pandemia. E aí, eu estava pensando... Christian, você pode passar, por favor? Eu estava pensando nesse verbete, travessia. E eu estava vendo o seguinte: quando a gente vai procurar o que é travessia, travessia é passagem, travessia é deslocamento. E aí eu me lembrei de algo muito significativo que aconteceu na história da humanidade, que foi a saída dos israelitas do Egito, na Idade Antiga, né? E, assim, essa passagem, uma coisa que ficou muito marcada, foi a passagem dessa nação, né, pelo Mar Vermelho, porque aí o relato bíblico diz que o mar se abriu e eles passaram a seco, né? E essa passagem, esse deslocamento, essa travessia, anuncia o nascimento de uma nação. E aí eu fiquei pensando nisso, que aí, de repente, passagens, deslocamentos, travessias que a gente tem que viver vida fora, nos dão a oportunidade da gente se reinventar, da gente ressignificar a existência da gente, né? Então, assim, a palavra crise, quando escrita, não com as letras, né, do alfabeto que a gente tem, mas nos caracteres chineses, a palavra crise é escrita com 2 caracteres. Um deles significa perigo, e o outro significa oportunidade, né? E, assim, a pandemia foi uma crise, né, no mundo, né, que atingiu o mundo de um modo geral, e que, diante dessa crise, né, a gente teve que se deslocar, teve que fazer essa passagem ao longo de 2020, né, e agora já, início de maio de 2021, e aí, assim, cada um vivenciou, né, esta
travessia, esse deslocamento, essa passagem de uma forma distinta, como profissional, como pessoa. E aí eu queria ouvir de vocês, eu queria pedir assim que vocês habilitassem o microfone. Quem tiver vontade de falar, habilite o seu microfone e possa se identificar, né? Porque a cooperativa com mais de 400 cooperados, a gente não tem, né? Nem tem como se conhecer. Então, assim, você que tá se sentindo à vontade para falar, se identifica. E aí podia falar um pouquinho como é que foi essa sua travessia, como é que foi esse seu deslocamento, essa sua passagem pela pandemia. Aliás, como é que está sendo, né? Porque a gente não acabou ainda, a gente ainda está nesse deslocamento, nessa passagem, nessa travessia. Queria ouvir vocês. Cristian, alguém está pedindo para liberar o microfone? Não, doutor, todas as pessoas podem liberar seus microfones. Né? Os avise aí para poder... Gente, quem desejar falar, está... Você mesmo libera o seu microfone, ok? Ou se precisar de ajuda, digita aqui no chat que a gente ajuda. Interessante que assim, não foi à toa que eu escolhi essa figura, né? Obviamente, pode ser deve ser uma montagem, né? Que aí a gente está vendo dois morros, né? Dos montanhas, e sendo ligados por uma corda e alguém passando, né? De uma forma tentando se equilibrar para passar de um canto a outro, né? E assim, passar por uma pandemia, né? E uma pandemia tão longa, e uma pandemia que aí mobiliza as nossas emoções mais primitivas, né? Porque nos coloca com risco real, né? De morte, né? E de sequelas que a gente ainda nem sabe, né? Eu estava conversando com um grupo falando que daqui a alguns meses ou daqui né, um ano, a gente vai estar falando de ter que tratar de pessoas com estresse pós-traumático por conta do Covid, né? E eu ouvi um relato que me sensibilizou muito. Eu estava conduzindo ontem um grupo de profissionais de saúde que trabalham com hanseníase e que fazem são coordenadores de grupos de autocuidado, e eles são de Rondônia, a maioria de Rondônia, mas tem gente de Pernambuco e gente de Fortaleza também. E eu escutei um relato que me sensibilizou muito, né? Eles trabalham com pacientes com hanseníase, uma doença extremamente estigmatizante, né? E aí uma enfermeira disse que mora numa cidade muito pequena e a família dela toda positivou, toda teve Covid, ela perdeu, inclusive, 6 pessoas da família, e aí ela estava com as pessoas que moram com ela, todas adoecidas, e ela foi ao mercadinho da cidade, a cidade muito pequena, todo mundo conhece todo mundo, foi ao mercado fazer compras, e ela de máscara, toda protegida, ela chegou lá e espirrou. E aí, no que ela espirra, a pessoa que está no caixa diz assim, deu um grito e diz, ela está com Covid também, vai matar a gente. E aí todo mundo chegou em cima dela, ela disse que saiu correndo, ficou tão apavorada que ela saiu correndo, deixou o celular, deixou compra, deixou tudo e foi-se embora. Ela disse, sempre tem uns anjos, né? E teve um anjo que concluiu as compras dela, pegou o celular dela e foi deixar na casa dela. Mas ela disse que ficou apavorada com a violência, ela ficou com medo de ser linchada, né? E aí ela disse, foi tão interessante essa experiência, porque aí eu imediatamente, quando eu me acalmei, que eu pude pensar, eu pensei nos pacientes que eu acompanho com hanseníase. Eu disse, gente, como eles sofrem com estigma, não é à toa que alguns dizem assim, quando recebem o diagnóstico, dizem assim, não é para avisar minha família, não é para avisar os meus amigos, eu não quero que ninguém saiba desse diagnóstico, né? E ela disse, realmente, uma doença estigmatizante, você realmente não quer que ninguém saiba. A netinha de uma amiga minha, no prédio, ela teve, a família dela teve, aí ela era pequenininha, mas ela escreve já, ela teve a iniciativa de fazer um comunicado pregado no elevador. Ela disse assim, pessoas que moram no prédio, eu disse o nome do prédio, né? Disse, a gente já ficou bom, vocês já podem brincar comigo, já podem falar comigo, né? E a minha amiga dizendo assim, ai, me deu uma dor no coração, porque ela está sendo completamente discriminada por conta disso, né? Eu recebi, assim, outro relato também de um amigo que é médico, da linha de frente, né?
E ele disse que quando ele, no auge, né, abril, maio, junho, quando ele descia no elevador, ele é do andar mais alto, quando ele descia no elevador, que alguém apertava, que abria, que via que era ele, dizia, bom dia, doutor, pode ir, depois eu vou. E ninguém entrava com ele no elevador, né? Então, assim, a gente está diante de uma doença estigmatizante, né? E aí, como é que foi a nossa travessia? Como é que foi essa passagem? Isso realmente, Patrícia, aconteceu comigo. Aqui no prédio, quando eu saía, sempre saía com a bata aqui no braço, né? Para vestir só quando eu chegava no local de trabalho. E quem já me conhecia, sabia que eu era médico, se recusava a entrar comigo. E às vezes entrava um. Se ele pudesse, ele era o contador, tem uma entrava, capilaridade, ele já conhece, incomodado pela minha poderia negar essa função para alguém do hospital. Gente, Christian, só um minutinho, doutor Osmiro. Christian, tem alguém com o microfone ligado. Você pode dar uma olhada? Era só iPhone, mas estava uma conversa paralela. Ele pode desbloquear novamente, tá? Estava atrapalhando um pouquinho. Tá, então, doutor Osmiro. Então, aconteceu isso comigo também do elevador. E o contrário também, quando eu tinha gente dentro que eu chegava para subir, se me conhecia, não, já tem gente demais. Eu nunca me abalei, não, porque eu sou muito tranquilo, mas eu achava aquilo esquisito. Se me permite, doutores, eu vou compartilhar da minha experiência, tá? Eu moro num prédio que são 45 apartamentos ao todo, são 2 por andar e são 22 andares. Sim. Né? E aqui foi estabelecido que só é para entrar, são dois elevadores, e foi estabelecido que só pode entrar mais de uma pessoa se elas pertencerem da mesma família. Né? Uhum. E a maioria das pessoas está aceitando isso porque já tiveram vários casos de Covid-19 aqui. Mas algumas entram de qualquer jeito e quem está dentro fica constrangido. Isso gera um novo movimento, né? Eu também teve o meu vizinho que ele faleceu de Covid e porta a porta comigo, e é muito complicado porque as pessoas na época chegaram para mim e disseram, olha, como você mora no mesmo prédio, a gente quer que você ande só num elevador, não ande no outro. E eu cheguei para a pessoa e disse, olha, eu vou tentar, mas eu não posso lhe prometer porque vai ser uma mentira. Se esse elevador estiver trazendo lixo ou tiver quebrado, eu vou andar no outro. Então, eu vou fazer o possível para andar numa. E a pessoa ficou com raiva de mim, porque eu falei aquilo, porque eu fui sincero e dei o limite. Né? E, assim, é muito claro como as pessoas... algumas pessoas não estão preocupadas, acham que isso é como água, né? Que não mata. E outras estão no outro extremo demais, estão achando que basta olhar para pegar, né? E assim, é muito, muito grave, né? Eu só vejo a pessoa se preocupando quando alguém da família passa por isso. Quando é próximo, exatamente, exatamente. Mas aí, a gente... Pode passar, Christian, pode passar. A gente fez... mais precisamente, Sara e Alana fizeram... aliás, antes de falar disso, algumas metáforas, né, que a gente utiliza para se referir à pandemia. E eu estava ouvindo uma médica falando, disse assim, porque ela estava de Covid, ela estava de licença, e aí o hospital que ela trabalha, quando ela chega, ela diz assim, quando eu cheguei lá, era assim, uma operação de guerra, né? E é uma guerra contra um inimigo que a gente não pode dimensionar, não sabe ainda com precisão como lidar, porque aí ele tem mutações, ele tem, né, variações, cada cepa fica mais complicada do que a outra, mas assim, utilizando essa, principalmente assim, quem está na linha de frente, como está aqui essa foto, né, que está frente a frente com o inimigo, e aí de repente assim, são as metáforas que são utilizadas, né, e aí Sara e Alana, o ano passado, fizeram um trabalho muito legal de eles pegaram relatos de profissionais de saúde
que estavam, né, na linha de frente e fazendo a metáfora com a guerra. A gente até falou relatos do fronte, né? E são relatos muito interessantes. Eu queria que você passasse, Christian. São narrativas de profissionais, né? Eu queria que você passasse. Pode passar para o próximo, né? E aí, assim, olha esse relato, né? A gente está colocando aqui porque está público, né? Tá publicado nas mídias. E, assim, as pessoas falando de um esgotamento físico e mental muito grande, né? Então, assim, a profissional diz assim, a questão psicológica tem causado um impacto grande. A sobrecarga física e mental tem sido absurda. As pessoas relatam esgotamento. Passa para o seguinte, para a gente ver, né? Além do esgotamento, essa travessia, esse deslocamento foi feito assim, com muito peso mesmo, porque assim, o relato de hoje, ele diz assim, olha, vi, né, profissional de saúde não conseguir lidar com a pressão de um ambiente de trabalho caótico, em que muitas vezes esse trabalhador se obriga a escolher quem vive ou quem morre por falta de estrutura para trabalhar. Olha, era de se esperar o quê? Que no segundo ano a gente já tivesse mais bem preparado para lidar com isso, né? Mas aí eu tive um amigo que olha o que aconteceu com ele há um mês atrás. Ele começou a rodar todos os hospitais e não tinha vaga. Chega num determinado hospital, agora, aí a pessoa diz assim, a pessoa responsável que os atendeu, né, o casal, disse assim, é o seguinte, ele precisa ir para o oxigênio, mas a gente não tem oxigênio. O plano dele de saúde é quarto individual, é um plano bem especial. A gente não tem nem lugar para ele ficar, mas ele precisa ficar, porque se ele não, né? Então ele chega às 6, ele recebe o oxigênio meia-noite. Ele consegue uma cama, porque ele estava muito debilitado. Conseguiram uma cama e colocaram num grande hospital, colocaram no corredor, né? E ele ficou no corredor 12 horas para esperar que um quarto fosse liberado. O quarto foi liberado, chegaram e disseram para a família, apesar do plano dele, a gente vai precisar colocar várias camas aqui dentro, porque a gente não tem mais lugar, né? Então, assim, a gente imaginava que em 2021 a vida ia voltar ao tal novo normal que tanta gente falou, não é? Então, que a gente não precisaria fazer mais essas escolhas que foram feitas no início, né? Na primeira onda, que foram feitas em abril, maio, junho, né? Que a gente tinha que fazer essas escolhas e que esses relatos são do ano passado, mas assim, a gente imaginava que a gente não precisaria mais disso esse ano. Mas aí a gente está vivenciando de novo. Pode passar? Porque aí também, Christian, o medo, né? Uma emoção básica, absolutamente necessária para a nossa sobrevivência, né? Diante do perigo, a reação de enfrentamento ou fuga é comum do humano, né? Alguns até paralisam diante do medo, mas é uma emoção absolutamente necessária para a nossa proteção. Mas aí, tudo que é necessário para a gente, tudo que faz parte da gente como emoção, foi absolutamente intensificado, potencializado com a pandemia, né? Então, assim, as pessoas ficaram com medo de contaminar. Uma amiga psicóloga que dizia, meus filhos estão com os meus pais, porque eu tenho medo de contaminá-los. E aí eu estou sem ver os meus filhos há 45 dias, né? Como eu e o esposo somos da área da saúde, a gente está em casa só a gente, vendo os filhos só por videoconferência. Então, por quê? Porque eu tenho medo que eles peguem, que os meus pais, que os meus sogros peguem, né, a doença, né? Será que eu vou me contaminar? Que horas eu vou me contaminar? E será que eu vou manifestar alguma coisa grave? Será que eu vou levar isso para minha casa e contaminar meus parentes e meus entes queridos? Então, assim, muito medo, né? A pandemia potencializou isso na gente, muito medo. E não é um medo imaginário, o risco é real. O vírus é cada vez mais letal, né? Se a gente fica, né? Você passa, comentário de um médico, né? Amigo. Você passa hoje, a pessoa está começando a precisar de oxigênio. Você passa a visita de amanhã, ela já está entubada. Você passa a terceira visita, ela morreu. É uma coisa muito louca, né? Pode passar, Christian. Né? E assim, a gente é exigido da gente numa situação como essa, resiliência, é exigido que a gente se supere, que a gente dê conta, né? Eu fiz uma escuta de um profissional de saúde que ele disse assim, toda a minha formação, toda a minha qualificação foi no sentido de que eu precisava ser forte para viabilizar saúde para as outras pessoas. E agora eu estou absolutamente fragilizado. Porque eu tô com muito medo de tudo isso, né? E uma exigência... E as pessoas dizem assim, mas você não é médico?
com alguém da família. Você não vai lá ver, você não vai poder entrar no hospital, você é médico, né? E assim, os profissionais de saúde, guerreiros, né? E nessa guerra, pandemia, a gente teve que se colocar como guerreiro, muitas vezes incompreendidos por estarem de cara fechada, de não poder revelar, que pode ser fruto de muita exaustão, né? A que são submetidos na rotineira arte de salvar vidas, em que geralmente são obrigados a atender em um ambiente que não tem nada e precisam oferecer tudo, sobretudo a cura e a vida. Eu ouvindo ontem, né, os profissionais de saúde lá de Rondônia, e aí uma disse assim: tô cansada de querer fazer alguma coisa e o discurso que eu escuto é: não tem curativo. O paciente vai hanseníase, pé diabético, todo comprometido, e aí chega lá, não tem material para fazer o curativo. Né? E aí o que a pessoa chega precisando, não tem. Vamos atrás disso, não tem. E até não tem, né? Agora a gente já está lidando, não tem nem a segunda dose da vacina, para um monte de gente que tomou a primeira, né? Então, assim, como lidar com essas questões todas, né? Pode passar, Christian, né? E aí, os olhos são uma das poucas coisas que o paciente vê. Por isso digo que o meu sorriso é através do olhar. Ainda tem essas criaturas, né? Que dizem assim, eu tô cheia de máscara, tô de touca, tô aqui toda paramentada. Mas assim, com o meu olhar, eu tento rir para ele, eu tento passar alguma coisa com o meu olhar, né? Porque assim, apesar do medo, apesar da necessidade de superação, apesar da cobrança, apesar da frustração, da raiva, de sentimentos absolutamente legítimos num momento como esse, né? Os profissionais de saúde são profissionais guerreiros, né? E são profissionais assim que querem, de certa forma, acolher, querem de certa forma gerar vida, né? Produzir vida, né? Pode passar. O contexto que a gente está, já não bastando a pandemia, vamos tirar a pandemia. Independente da pandemia, a sociedade contemporânea é uma sociedade muito da positividade, né? Que todo mundo tem que estar feliz, todo mundo tem que estar saudável, todo mundo tem que estar bem, né? Todo mundo tem que botar fotos, né? No Instagram, tem que estar mostrando. Tem uma blogueira que diz assim: fotos sorridentes, travesseiros encharcados, né? Porque assim, no Instagram tá todo mundo muito feliz. Eu vi até uma pesquisa da Veja que diz assim, é uma brincadeira do jornalista, né? De que foram medir o grau de felicidade das nações pelas fotos sorridentes no Instagram. E o país que tirou o primeiro lugar foi o Brasil, né? A gente tá lá, todo mundo rindo no Instagram, né? Mas assim, com dificuldades gravíssimas, seríssimas, né? Que a pandemia trouxe de desemprego, de pessoas que faliram, de pessoas que estão com dificuldade. Tem gente que está morrendo, não é na pandemia, está morrendo de fome porque não tem o que comer, porque não tem trabalho, porque não tem o que comer. Nossa, mas aí estamos ainda apresentando, né, nesta sociedade da transparência, fotos no Instagram, fotos sorridentes, né? Não deixa de ser uma sociedade de excessos, né? Que a gente tem, é uma hipercomunicação, a gente tem que estar plugado, tem que estar vendo Instagram, vendo Facebook, vendo e-mail, vendo WhatsApp. Por quê? Porque a exigência é que a gente tenha um desempenho exemplar, né? Assim, que a gente tenha uma performance acima de tudo e todos, né? Essa é a exigência. E é uma sociedade que a gente meio que se vigia. Ai, ninguém da cooperativa respondeu a minha pergunta, ninguém ainda deu a resposta. Os alunos, é muito interessante, porque os alunos, eles dizem assim, professora, mandei o TCC, a senhora ainda não leu. Eu disse, querida, você mandou quando? Eu disse, mandei de madrugada, professora. Eu digo, sim, mas eu acordei agora. Bom dia para você também, né? De madrugada eu estava dormindo. Às vezes acontece o contrário. Eu mando, aí eu começo a brincar com eles, né? Eu mando alguma coisa de madrugada e na hora da aula eu digo assim, já leram o material que eu mandei? Não, professora, a senhora mandou que horas? Eu disse, 3 horas da manhã, né? Então, assim, a gente vai nessa coisa de que a gente começa a se vigiar, né? Através do WhatsApp, ainda não respondeu, ainda não deu a resposta, né? E acaba que diante de uma exigência de desempenho, de performance, de estar sempre rindo, de estar sempre feliz, a gente está extremamente cansado. Aí vem a pandemia que só potencializa, né? Sobe só um pouquinho, porque aí a gente está, de um modo geral, esgotado, mesmo que não tivesse pandemia, a pandemia só intensificou. A gente está, de certa forma, se explorando, se autoexplorando, e a gente acaba sendo agressivo com a gente mesmo, né? No sentido, assim, de uma autoagressividade. Eu ouvi depoimentos de pessoas no ano passado que diziam assim, eu não posso descansar, porque muita gente dependendo de mim, eu estou na linha de frente, eu não posso parar. Mas aí, passa para o próximo. Eu acho que eu até já mostrei isso para vocês no vídeo que eu passei, mas vale a pena a gente relembrar.
Em 2016, a Eliane Brum disse assim, ela é jornalista, né, e ela escreve para o Eu País, e ela escreveu assim, 2016, estamos exaustos e correndo, exaustos e correndo, exaustos e correndo. E a minha notícia é que continuaremos exaustos e correndo, porque exaustos e correndo virou a condição humana dessa época. E já percebemos que nessa condição o corpo não aguenta. O corpo fica ansioso, ele deprime, ele entra em pânico. E assim, dopamos esse corpo falho que se contorce ao ser submetido a uma velocidade não humana. Viramos exaustos e correndo e dopados, porque só dopados para continuar exaustos e correndo. A pandemia só intensificou isso. Eu nunca preparei tanta aula, eu nunca preparei tanta coisa, fui tanto slide, para fazer 1000 apresentações e 1000 coisas ao mesmo tempo. E vocês, assim, que estão na linha de frente, nunca fizeram tantos atendimentos, nunca, né? E aí, assim, uma pandemia como essa, continua nascendo menino, né? Continua menino vindo ao mundo, né? E vindo ao mundo, às vezes, com mães com Covid, que aí isso compromete o trabalho de vocês, assim, vocês têm que estar mais do que protegidos para estar fazendo, não podem dizer que não vão fazer o parto, mas estão fazendo o parto de uma mãe que está positivada, né? Às vezes até comprometendo o bebê assim que nasce, né? Então, é realmente uma sociedade que as exigências e fruto do atravessamento da pandemia, a gente está exaustos, estamos exaustos e correndo. Pode passar. Eu recebi esse material e eu achei muito interessante. Lembrando aquela história da crise, né? Nós temos perigo, óbvio, mas uma oportunidade de se reinventar, uma oportunidade de transformação. E aí a Universidade da Califórnia fez essa pesquisa, né? E a pergunta é: quem eu quero ser durante a situação do Covid-19? Quem eu quero ser durante essa pandemia, né? E assim, e há um crescente aí, porque a nossa reação é de medo, e a gente fica numa zona de medo pelo trabalho da gente, pelo medo de ser contaminado. E quando a gente é contaminado, né? A gente fica nessa zona de medo. Mas a gente pode aprender muito com essa situação e pode crescer muito com essa situação, né? Então, assim, na zona do medo, ele viu pessoas, ele tirou falas de pessoas, né, que dizem assim: há uma verdadeira compulsão, né? Então, a pessoa diz assim: olha, eu tô comendo demais. Ou eu vou pro supermercado e faço compras de forma impulsiva. Alguém disse assim: eu cheguei em casa e quando eu vi tinha um monte de papel higiênico. Para que eu quero tanto papel higiênico? Então, as pessoas comprando demais, né? As pessoas, assim, quando estão nessa zona de medo, é muito comum elas ficarem irritadas, elas ficarem, né, muito raivosas, irritadiças, e gritar, e a gente vai gritar com as pessoas que estão mais próximas da gente, com as pessoas, né, que a gente mais ama, e de repente a gente fica se contendo o tempo todo no local de trabalho, fica se contendo o tempo todo no hospital, quando chega em casa, solta os cachorros, nos meninos, nos cachorros, na esposa, no marido e vice-versa, né? Então, assim, quando a gente está nessa zona de medo, a gente está só reclamando, né? E assim, e se irritando. Só que a gente atravessa essa zona de medo e pode aprender com essa situação de pandemia, né? Aprender, primeiro, que a gente não tem controle sobre tudo. Mesmo assim, a gente não tem controle sobre a vida. Mesmo com todas as tecnologias, mesmo acoplado a um pulmão artificial, o ator Gustavo não resistiu, né? E ele ontem deixou a gente. Eu estava dizendo, o Brasil, né, tá mais triste, porque ele era uma alegria só, né? E aí, assim, mesmo com uma tecnologia extremamente avançada, ele não resistiu, né? Então, assim, a gente não tem controle, mesmo com tecnologias, com remédios de última geração, com tecnologias avançadíssimas, a gente não tem controle sobre determinadas situações. Na zona de aprendizagem, a gente vai se dando conta disso, mesmo com a nossa atuação, mesmo com a expectativa da sociedade, de que a gente dê conta da vida, tem hora que não dá, né? Eu fico imaginando vocês, pediatras, e vocês, né, que ficam junto do obstetra, né, na hora que o bebê está nascendo, vocês têm lá que pegar o bebê, né? E a frustração de alguns pediatras que perdem a mãe, né? O que a gente escuta muito é que, com a tecnologia que a gente tem, não é mais para mulher morrer de parto, não é mais para criança, né, morrer, porque tem 1000 formas, né, de incubador e tudo mais, mas a gente não tem controle sobre tudo, né? Por mais que tenha avançado, a gente não tem controle. Na zona de aprendizado, a gente se dá conta do que a gente está sentindo, para de consumir compulsivamente, de comer compulsivamente, né? De se machucar e se sabotar compulsivamente, né?
A gente já passa... Na zona de medo, a gente toma algumas decisões por impulso. Na zona do aprendizado, a gente pensa um pouquinho na situação antes de tomar decisão, né? A gente reconhece que a gente não é só, que a gente está todo mundo nesse barco, né? Está todo mundo sofrendo, está todo mundo tentando se reinventar, está todo mundo tentando se adaptar a isso, né? E óbvio, aprendendo essas coisas, a gente cresce, né? A gente cresce, a gente passa a pensar nos outros, a gente passa a disponibilizar as nossas coisas. Assim, eu vejo grupos de psicólogos que se organizaram no Brasil todo, né? Estão dando atendimento a profissionais de saúde que estão com Covid ou que estão de alguma forma, fragilizados por conta dessa situação. Então, assim, de repente, as pessoas começam a disponibilizar seus talentos, né, em prol do crescimento do outro, né? A gente passa a valorizar, assim, a morte tem muito disso, né? A gente se deparar com a morte de pessoas muito próximas, muito queridas, né? E, assim, a morte faz a gente pensar o que realmente importa na vida, né? O que é que... E faz com que a gente faça momentos de guerra são momentos que levam a gente a fazer isso, né? A pensar, né, o que é que realmente importa. Que é, assim, num momento como esse a gente vê, né, que assim, cheia de joias, não posso usar as joias porque eu não posso sair de casa. Cheia de roupa, não posso usar as roupas porque eu não posso sair de casa, né? Então, assim, o que é que realmente importa numa situação como essa, né? O que é que importa? Os relacionamentos, importa as pessoas, importa, né, o sentido que a gente está dando àquela atividade, gerando vidas, cuidando de crianças, preparando crianças para serem adultos responsáveis, contribuindo, de certa forma, com a saúde delas, né? Então, assim, nesse sentido, a gente está numa zona de crescimento, a gente foca no presente, a gente está vivendo o presente e pensando em possibilidade de partilhar os nossos talentos com outras pessoas, para que elas possam crescer também, né? E aí, a gente, numa zona de crescimento, a gente pode pensar no sentido de ter uma atitude mais grata em relação à vida, né? De agradecer por estar vivo, por estar respirando, por estar, né, tendo pessoas amadas perto da gente, né? E assim a gente pode buscar uma forma de adaptação às mudanças. Ainda bem que o ser humano é muito adaptável, né? E a gente vai se dando conta. E a pergunta é, você que é da COPPED, quem você quer ser durante essa Covid, né? A gente vivencia o medo, faz parte, mas eu quero realmente passar por tudo isso, da zona de medo, aprender com essa situação e poder crescer e poder partilhar, né, as minhas coisas com os meus talentos, as minhas habilidades com outras pessoas. Pode passar. Eu vou pedir para você subir um pouquinho mais. Não, aí volta. Não tá dando, então deixa de cima, não tem problema. Eu botei algumas figurinhas aí, porque diz assim, olha, diante de uma situação de crise, diante de um sofrimento, a gente tem estratégias para a gente lidar com isso, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre algumas estratégias que a gente chama de estratégias protetivas, que são coisas que a gente faz de autocuidado, para cuidar da gente, né? Desde atividade física, desde um hobby, desde meditação, psicoterapia, atividades que a gente tem feito. E aí eu queria abrir de novo aqui para a gente compartilhar, para a gente ver assim, o que a gente tem feito, né? Que, diferente do trabalho, que de certa forma tem preservado minimamente a nossa saúde mental. Eu ouvi ontem uma pessoa que ela disse que ela é uma pessoa já bem, né? Uma enfermeira já bem, quase 70 anos, mas ela ainda está na ativa. E ela disse que o filho ensinou ela a usar o YouTube. E aí ela colocou no YouTube pessoas ensinando a dançar. Ela sempre teve o sonho de dançar, mas muito atarefada, né? Atarefada como mãe, como avó, como profissional. Ela nunca teve a oportunidade. Ela disse que agora, porque está afastada, porque ela é do grupo de risco, né? Por conta do afastamento, ela começou a aprender a dançar sozinha no YouTube. Ela bota o YouTube, afasta tudo da sala e começa a dançar. Então, a gente foi ouvindo coisas que as pessoas descobriram, inclusive talentos. Uma que disse assim, nunca pensei que eu soubesse cozinhar. E estou cozinhando, porque a pandemia me ensinou a cozinhar, né? Até para me aliviar daquela loucura que era estar no hospital, quando eu chegava em casa, eu ia cozinhar. E aí, comecei a aprender um monte de receita, comecei a aprender um monte de coisa, né? Tem gente que está fazendo psicoterapia, tem gente que está fazendo um monte de hobbies diferentes, né? Queria ouvir de vocês, que vocês partilhassem, assim, o que vocês têm feito, né? Para
se protegerem, né, em termos de autocuidado, para poder dar conta do trabalho de vocês, para poder voltarem para o hospital todo dia, para poder dar conta da família? O que vocês podiam partilhar aqui com a gente? O que é que vocês têm feito? A todos, para falar, basta desbloquear o seu áudio, tá? Tá todo mundo liberado. Doutor Osmiro, se ninguém falar, eu vou entender que ninguém está fazendo nada. Eu tenho assistido séries. Ninguém falar, eu falo. Ótimo! Não, quem foi que falou agora? Eu não estou vendo todo, a tela não permite ver todo mundo. Mas eu estou dizendo, eu tenho assistido séries antigas, eu pego uma série que já passou toda, divido ela assim e assisto 2 horas de série por dia e vou dormir, acordo cedo e tem sido mais isso, né? Procuro trabalhar bem focado e parar, né? Nos intervalos. Isso é fundamental. A gente precisa suspender, né? Se suspender, né? Em alguns momentos, essas paradas são absolutamente estratégicas. Nem que seja uma paradinha para você dar uma volta lá no jardim do hospital, se tiver jardim. Nem que seja para você dar uma volta numa sala de descanso. A gente tem que dar essas paradas estratégicas. Essa parada das 2 horas à noite, né? Para você ver algo de entretenimento. A arte tem um poder tremendo, né? De fazer, inclusive, a gente é afetado por aquilo que a gente está vendo, a imagem tem muito isso, a fala, né, os diálogos são muito interessantes, isso afeta a gente de uma forma, às vezes você sai assim, flutuando, né, de assistir um episódio, às vezes você sai um pouco incomodado, às vezes sai triste, às vezes sai... Mas, assim, é muito bom esse afetamento, porque aí mostra o que a gente tem de humano, o que a gente tem, a gente se identifica com os personagens, isso é muito bom, muito bom. O que mais que vocês estão fazendo? Eu tenho feito, Patrícia, Osmiro, uma coisa que eu tenho feito, eu gosto muito de ler. Então, estou fazendo... e como tem muita coisa para a gente ler, ninguém consegue ler tudo. Você tem que escolher, né? Então, sempre estou lendo 2 livros. Um livro que eu nunca li e um livro que eu já li para fazer uma releitura. E essa releitura é maravilhosa. Por exemplo, eu fiz a releitura do Alienista, da Normalista. É maravilhoso! O Mulato. Então, a percepção, quando eu tinha 14, 15 anos, é totalmente diferente. Então, é uma releitura sensacional. Eu recomendo a quem nunca fez uma releitura que o faça, que vale a pena. E uma coisa que eu também... é pintar, né? Eu gosto de pintura e trabalho com pintura, de paisagem, pintura abstrata. Tem várias, já fiz alguns cursos aprendendo técnicas diferentes. E é muito bom também você mexer com cores, com a textura Muito legal também. Preenche o tempo e você é uma viagem realmente. É uma viagem, você ir em casa e faz uma viagem, você não lembra de nada, de pandemia, de coisa nenhuma. Porque você está totalmente absorto naquele seu trabalho que você está fazendo. É muito legal, muito bom. Eu tenho feito... Isso de mudar o foco é muito interessante, que você sai do trabalho e vai para a arte, e vai pintar. Essa história, eu gosto também de fazer releituras, doutor Osmiro, e eu tô lendo agora, novamente, A Guerra do Fim do Mundo. E aí eu digo, gente, isso não foi escrito na virada do século... para o século XIX, 1800, não foi 1890, 1897, não foi. Isso é agora, porque a gente vê o mesmo movimento no século XXI do que acontece do exército brasileiro, da politicagem, dos bodes expiatórios, da religiosidade, da forma como se lida com o sagrado. Né? Então, assim, muito atual, uma coisa de 1897. É muito legal essas releituras. Mais alguém queria falar do que é que tem feito em termos de autocuidado, de estratégia protetiva mesmo? Patrícia, algumas pessoas escreveram aqui no chat. Então lê para nós.
Uma pessoa disse que está assistindo séries, está seguindo aí a via do Christian, e tem outra pessoa que disse muito contato pelo WhatsApp, respondendo a todas as mensagens. E aí vem uma nova forma de comunicação, né? Laços sociais sendo formados de outra forma. Isso. Eu também gostaria de... Lúcia. Doutora Francisca Lúcia levantou a mãozinha lá, se ela quiser falar alguma coisa. Eu gostaria, vocês estão falando de medidas protetivas, né, da saúde mental. Eu também gosto muito de ler, aliás, eu sou assim, praticamente viciada, porque eu leio, às vezes, 2 livros por semana. Eu tenho um projeto chamado Tapete Literário, de incentivar a leitura, onde faz a doação de livros para pessoas aqui do entorno, né, que é onde eu moro. Agora está um pouco parado por conta da pandemia, mas o projeto funciona na praça pública, né, numa praça, e a gente divulga os livros e as pessoas vão e buscam, às vezes retornam com o livro, às vezes retornam contando a história do livro. É uma troca muito interessante. Não sei se vocês já leram esses livros que estão na atualidade, porque eu tanto leio o clássico, como eu também gosto de ler coisas que estão atuais, né, de escritores atuais, como Torto Arado, como do indígena. Eu estou até aqui com o rascunho, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu achei muito interessante, muito pertinente a questão que ele discute, a questão da humanidade, né? A questão do tempo, dos sonhos. Então, assim, é uma forma da gente também se conectar com o que está acontecendo, né? Sem se machucar, sem sofrer. Porque, na verdade, com tanto óbito, né, com o obituário crescente, a gente sofre muito, né? Eu sou muito sensível, então eu sofro muito quando, mesmo quando a gente não conhece, como aquele artista que morreu ontem, né? Mesmo quando a gente não conhece, não tem amizade, assim, afinidade, mas, de qualquer maneira, a gente sofre, é um luto coletivo, né? Então, para isso, eu evito também ver alguns jornais, né? Jornais televisivos, eu leio mais o jornal O Povo, para evitar de sofrer. Eu sou muito sensível, então eu prefiro não entrar nessa roda viva de obituário. É isso. Muito bom. Francisca Lúcia falar? Tem que ligar o microfone. Voltando a falar, já que ninguém se manifestou, tem muita live interessante, né? Eu recebo muita informação através de lives que o pessoal publica, muita coisa, a questão da negritude. Tem muito... Como eu participo de muitos grupos, eu tenho uma oportunidade muito grande de participar de lives muito interessantes. Agora no dia 7, vai ser sexta-feira, vai ter um lançamento de escritores cearenses, do Anzine, feita por escritores cearenses. Então, assim, essas coisas eu gosto de prestigiar, eu gosto de participar. Então, é outra forma também de você se desligar um pouco do que está acontecendo, né? Isso. Christian, você pode passar o próximo, Christian? Bom, e assim, atitudes preventivas que eu já falei lá no vídeo, eu vou só ler aqui para vocês, né? A gente precisa ter um certo equilíbrio entre trabalho, família e lazer. A gente precisa ter uma rotina de trabalho, a rotina é organizativa. A pandemia tirou muito a gente da nossa rotina, isso desorganizou muitas pessoas, né? Então, a gente precisa ter hora para começar a trabalhar e hora para terminar a trabalhar. Vocês, eu não posso fazer essa exigência, porque aí, com a pandemia, a gente teve que trabalhar em outros horários, né? Para poder dar uma resposta adequada à demanda, né? Mas aí a gente precisa aproveitar bem o tempo de trabalho, né? Com o projeto dos livros, vendo as séries, pintando, né? Então a gente precisa aproveitar bem esse tempo, porque essa mudança de foco, ela é saudável para a gente, né? A gente poder falar de assuntos diferentes de trabalho, com família e amigos. O danado é se você é casado com alguém que trabalha junto com você, aí tem que se policiar para não estar repetindo os assuntos do hospital na hora do almoço, na hora do jantar, na hora que está indo se deitar, né? Então, a gente falar de assuntos diferentes.
A gente gostar do que faz e ter sempre desafios, isso vocês estão nessa profissão porque adoram o que vocês fazem, né? E assim, então sempre a pandemia é um desafio constante para cada um de nós. E essa coisa de investir no desenvolvimento pessoal, quer seja um hobby, uma psicoterapia, yoga, meditação, etc, né? E aí, cultivar relacionamentos. Tudo que a gente vai ver de rede de proteção para a saúde mental está lá, rede de apoio, rede de apoio, rede de apoio. A gente realmente precisa de redes, né, que possam nos dar esse suporte, né, para a gente ter esse sentimento de pertencência, de pertencimento, de que a gente não está sozinho, de coletivo, né? E aí a gente precisa cuidar do corpo, né? Sono, alimentação, atividade física, né? Uma coisa que eu faço, eu ando todos os dias 1 hora, eu alio 2 coisas. A caminhada, minha esteira é na sala, em frente à televisão, e eu ando 1 hora por dia assistindo, né, séries. Então, eu vejo um episódio de 50 minutos, às vezes 1 hora, naquele momento que eu estou andando, né? Então, é uma coisa que eu estou, ao mesmo tempo, estou andando e ao mesmo tempo estou vendo lá a série, né? Pode passar, Christian, por favor. E aí, sim, é muito interessante a gente, enquanto a gente está... O trabalho da gente, às vezes, deixa a gente muito individualista, e faz um trabalho muito individualizado, né? Mas, assim, é importante para cada um de nós ser um agente promotor de saúde no trabalho da gente, nos hospitais que vocês vão, né, constantemente, a gente precisa estar de olho. Por que eu disse isso? Eu fiquei muito impactada com o atendimento que eu fiz no ano passado, né, de um profissional de saúde, de um grande hospital daqui, e ela revelou o seguinte, que ela estava no plantão dela, e ela viu a colega que trabalha com ela há anos, já muito agitada. E ela disse, fulana, vai para a área de descanso, me diz teus pacientes, elas são enfermeiras, me diz teus pacientes, me dá os prontuários que eu vou fazer os procedimentos no seu lugar. Vá para lá. E aí, semanas depois, essa pessoa que foi para a sala de descanso chega para ela e diz assim, olha, muito obrigada, porque você naquele dia, mais importante do que você ter feito os procedimentos no meu lugar, foi eu me sentir cuidada por você. Eu estou passando por uma série de problemas. Naquele dia eu estava muito mal. Eu estava, inclusive, com ideação suicida. Eu estava querendo pôr fim à minha vida, que não fazia mais sentido viver. E aí, eu pensando lá na área de descanso, eu pensei o seguinte, olha, realmente, eu estou com um problema sério de que relacionamento nenhum está dando certo, mas pelo menos tem essa colega de trabalho que cuida de mim, que gosta de mim, que demonstrou que gosta de mim. Vale a pena viver, nem que seja só por ela. E aí, essa pessoa dando depoimento para mim, disse, eu fiquei tão sensibilizada, porque eu nunca imaginei que mandar ela ir para a área de descanso e fazer o trabalho dela, eu estava livrando, inclusive, dela se matar, dela fazer uma coisa com ela, né, com o corpo dela. Eu nunca imaginei isso. E, às vezes, uma palavra, uma mão no ombro que a gente coloca, um sorriso que a gente dá, faz toda a diferença, né? Então, assim, a gente, claro, precisa cuidar da gente para poder ter condição de ser sensível em relação a isso, né? Mas aí, como essa moça fez, a gente pode fazer diferença na vida de um colega de trabalho. Porque, assim, a gente tem que trabalhar, isso é uma máxima do Ministério do Trabalho, trabalhar assim, adoecer, não, né? Passa, Christian, porque, assim, interessante a gente ficar de olho em alguns sinais, alguns indicadores de sofrimento psíquico, tanto na gente quanto nos colegas de trabalho da gente, né? Então, assim, pessoa que está sempre dizendo, gente, eu não estou conseguindo, gente, eu não estou dando conta, gente, sentimentos de impotência, né? Desconfiança. A gente está num momento que a gente desconfia dos políticos, a gente desconfia, uma medida é feita, a gente está desconfiando, a pandemia intensifica tudo isso, né? Por isso que a gente está, de um modo geral, intenso sofrimento, né? Assim, muito medo, sentimento de insatisfação, muita ansiedade, né? Desgaste mesmo, fadiga psíquica, comportamento suicida, desde ideação, tentativas de suicídio, queda no rendimento, você vê que você não está rendendo o que você dá, até por conta de exaustão mesmo, né? Comportamentos diferentes do habitual. Fulano é tão extrovertido e está tão tímido, está tão quieto. Ou fulano é tão gente boa e está tão irritado. Então, esses comportamentos diferentes, a gente fica atento, porque alguma coisa está fora do lugar, né? Ausência de solidariedade entre os colegas de trabalho, uma convivência cheia de conflitos, né? Não comparecer às atividades propostas. De repente, assim, o hospital chama para algo até sério, uma palestra informativa legal, uma atualização que precisa, e a pessoa nunca vai, feito chamada por vídeo, a pessoa nunca está lá, né? Então, assim, essa coisa de não querer estar participando, a pessoa está sempre adoecendo, está sempre atestado, está adoecendo demais. Gente que não tinha isso e por nada está chorando, choro frequente, descontrole emocional, aqueles surtos, né?
Aqueles surtos que dão, que aí você diz assim, gente, o que é isso? A criatura de repente começa a gritar, de repente começa a chorar, de repente começa a se exasperar. Então, são sinais de sofrimento. Então, fica atento, né? Porque, às vezes, uma coisa que você diz para o colega, diz, olha, qualquer coisa pode contar comigo. Se precisar, a gente troca de plantão. Se você precisar descansar um pouquinho. Nessa hora, essa rede que a gente tem com o colega de trabalho, de poder se disponibilizar, identificar isso, né, esses sinais. Primeiro na gente, depois no outro, a gente pode fazer muita diferença na vida de alguém. Pode passar, Christian? E aí, assim, olha, esse título do Tosmiro, que ele gostou muito de falar para nem adoecer, nem atuar, é inspirado na grande dimensão freudiana. A grande dimensão freudiana é de que a palavra cura, né? Mas aí ele diz, ele estudando e vendo que a angústia é um dos afetos básicos, né, do humano, primeiros, né, primordiais do humano, ele disse assim, e a gente vive, né, a partir disso e com isso a vida toda, né? E ele diz que tem 3 possibilidades da gente lidar com essa angústia existencial, né? Ela se transforma em doença, em sintoma. Essa angústia pode, uma outra possibilidade, é a gente fazer uma passagem ao ato. O que é isso? É a gente se ferir ou ferir o outro, é a gente se matar ou matar o outro, né? A gente gritar com a gente mesmo, gritar com o outro, ser violento com o outro, isso a gente chama uma passagem ao ato, uma atuação. É quando você sai de si e aí parte para o outro, para agressão, ou autoagressão ou agressão ao outro, né? E ele diz uma terceira possibilidade, é que essa angústia pode ser elaborada através da fala. Por isso que aí eu digo, né, assim, falar, para nem adoecer, nem atuar. Nem você apresentar sintomas, tem uma série... essa semana, a mãe de uma amiga me liga, diz, Patrícia, meu plano é esse, me indica um profissional que possa me atender, que os meus filhos estão dizendo que eu estou enlouquecendo, porque toda semana aparece um sintoma. Eu vou para o médico toda semana é feito 1000 exames e eu não tenho nada no corpo. Então, aí eu estou começando a entender que eu estou com alguma coisa na cabeça mesmo, né? E aí eu disse, e aí é essa sintomatologia que é um destino que a gente dá para a nossa angústia. Angústia de alguém que está envelhecendo, de alguém que está com risco de morte na família, ela está com filho com Covid e com um neto com leucemia, né? Então, ela está vivendo essa angústia de uma forma muito, né, visceral, muito forte, e aí isso está se transformando em sintoma, né? E essa coisa, assim, de evitar que a gente possa se agredir ou agredir o outro, então vamos falar, né? Falar. E passa o próximo, Christian, por favor. E aí eu achei essa figura tão interessante, porque, assim, a pessoa está tecendo algo, né? Ela está costurando aí algo, né? No caso, é um tricô aí, que ela está produzindo algo. E, assim, a existência da gente, a gente vai tecendo coisas, né? E aí vai, desse emaranhado que está dentro da cabeça, às vezes alguém vem e facilita, né? Esse desenrolar desse emaranhado que está na cabeça, e de repente você vai construindo um tapete muito bonito, uma obra muito bonita, né? E aí passa, Christian, que aí é uma coisa muito interessante da cooperativa, né? A cooperativa, além de proporcionar as segundas, né, com vocês, além de proporcionar essa reflexão sobre a saúde mental de cada cooperado, que ela está vendo, né, a direção da cooperativa está vendo a necessidade, né, de cuidar dos seus cooperados para que os cooperados possam cuidar das crianças, das suas crianças, né? E, obviamente, das famílias dessas crianças, né? Quer dizer, nunca se cuida da criança sozinha, é a criança e a família dessa criança, né? E aí, assim, ele está viabilizando, através da nossa atuação, eu, Sara e Alana, o plantão psicológico, né? O que é o plantão psicológico? O plantão psicológico é um espaço onde a gente pode falar, onde a gente pode refletir para construir sentidos, porque a gente está sentindo. E quando a gente constrói um sentido, aquilo deixa de afetar a gente de uma forma adoecedora. E a gente passa a fazer elaborações, e aí aquela angústia, em vez de nos adoecer, nos leva num movimento de saúde, né? A nos movimentar em direção da saúde. E não operando doença, mas operando, né, saúde, né? O elemento condutor do plantão é a nossa palavra, né? É a fala de cada um de vocês nessa relação com o trabalho, com a pandemia, com a exigência de vocês. O plantão é um espaço de escuta, um espaço seguro, onde vocês podem falar o que vocês quiserem, né? Um espaço acolhedor, um espaço onde o mundo inteiro, o hospital exige isso, a família de vocês exige de vocês uma fortaleza, né? E aí, de repente, a gente
diante de uma situação dessa, a gente se fragiliza porque é humano, né? E aí o plantão é o espaço para você nomear essa fragilidade, poder falar dessa fragilidade, já que em outros espaços não dá para a gente falar, porque a expectativa é muito grande em cima do profissional de saúde, né? Então, é um espaço seguro, acolhedor, qualificado e sem julgamentos. O que você falar, né, vai ser acolhido, né? Eu ouvi recentemente uma médica e ela me fala, né, do que ela está passando, e quando ela termina de falar, ela manda um WhatsApp, né, uma mensagem de texto, e ela dizendo assim: Patrícia, desculpa se eu te decepcionei com o que eu te falei, porque eu estou decepcionada comigo mesma de ter tido essa conduta, e eu tive que falar para ela que, assim, tudo que ela traz, né, para a escuta, jamais vai me decepcionar, né? Porque, assim, é o espaço mesmo para a gente colocar o que tem daquilo de mais tenebroso, aquilo de mais que a gente tem mais medo, né, da gente poder falar, né? O plantão é um momento para a gente aliviar certas preocupações, para a gente oferecer conforto, dar apoio em crise, ativar até, às vezes, uma rede de apoio. Às vezes, o óbvio, gente, o óbvio. A gente, quando está num momento de crise, não consegue ver, né? A gente tem um serviço de plantão em um determinado hospital e a pessoa chega e fala que está exausta, exaurida. O discurso dela é esse: eu estou muito cansada, eu estou muito cansada, eu estou muito cansada. E aí, de madrugada, é um espaço que eu acompanho os meus estagiários, né? A gente faz esse trabalho nesse hospital. E aí, ele vai e me liga, aliás, de manhã bem cedo, eu acordo com a ligação dele às 8 horas. Patrícia, recebi de madrugada uma mensagem de texto da pessoa que eu atendi ontem, dizendo que ela ia acabar com a vida dela. E aí, eu rapidamente entro, né, no circuito e aciono as pessoas responsáveis do hospital. E aí eu digo, você tem como falar com ela para, inclusive, averiguar mais o que foi que aconteceu. E aí ele vai e relata. Ela, no ano passado, ela já estava esgotada. No ano passado, eram as férias dela em março. E aí a prefeitura suspendeu as férias por conta da pandemia. Então ela estava, sabe assim, aquele fiozinho de vida que você ainda tem para trabalhar, era como ela estava esse ano, e sonhando com as férias dela agora em abril. Quando ela chega lá no departamento pessoal para ver as férias dela, a prefeitura suspendeu novamente as férias por conta da pandemia. Aí ela disse que ficou tão desesperada, então, assim, sem saber o que fazer, que de noite ela só pensava em, não, eu vou desistir do mundo. Eu digo, vamos lá, vamos trabalhar com ela, para ela, em vez, ela usou esse termo, né? Eu quero sair do mundo. E aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com ela para ela não sair do mundo, ela sair do hospital. Né? Então, vamos ver a questão de licença. Aí a gente organizou com o SESMIT, né? A médica do trabalho deu um atestado e ela se afastou, né? Inicialmente por 15 dias. Eu disse, é importante, em vez de ela sair do mundo, que ela saia do hospital por enquanto, para poder ela, né, assentar as ideias. Ela disse, não, eu agora estou mais calma, eu agora estou, né? E a gente pôde ouvir, né? Então, assim, organizar a atividade da vida diária, né, de uma forma segura, óbvio, às vezes, né? Ela nem passou pela cabeça dela a possibilidade de ir no setor responsável e tirar uma licença. Nem passou pela cabeça dela, né? Por quê? Porque ela estava aquele emaranhado, né? E aí a gente só facilitou, né? Ela construir essa possibilidade de ir lá no SESMIT, né? Ter a licença dela, né? A gente foca nos agentes estressores, naquilo que está realmente tirando a gente do sério, e na reflexão sobre estratégias de enfrentamento a essas situações estressoras, né? É uma forma da gente, no plantão, gerenciar de forma breve o estresse e a ansiedade, né? O foco é no sofrimento, primeiro, relacionado ao trabalho, mas se não tiver esse foco de que não seja o trabalho, tá tudo bem, é outra coisa, é com a família, a gente escuta também no plantão. Por quê? Porque acaba, se a gente não resolve essa coisa que está na família, daqui a pouco vai ter consequências lá no trabalho. Pode passar, Christian. Eu poderia dar só uma palavrinha, Patrícia, por favor? Deve. Então, a questão do suicídio, eu trabalhei muitos anos num grande hospital de Fortaleza. E, assim, a gente teve colegas que se suicidaram, né? Até mesmo no trabalho, no local de trabalho. Foi no banheiro e injetou droga e acabaram morrendo. E a gente, assim, com a experiência que eu já tive, assim, do decorrer da vida, não só da profissão, mas da vida, a gente vê que a pessoa que se suicida, ela não quer morrer, ela quer tirar aquela dor, a dor da alma, né? Ela, como você acabou de falar um exemplo aí, que a pessoa foi tirar férias e não conseguiu e se desesperou. Isso acontece muito, porque a pessoa já está no limite, né? Então, ela quer acabar
não com a vida, ela quer acabar com aquela situação, com aquela circunstância. Então, é muito forte isso de você ter o chamado recursos humanos no trabalho, que normalmente a gente não tem, a gente tem setor de pessoal, né, para protocolos e etc. Isso. E os recursos humanos é muito falho nisso, né? Quando a gente recorre para um determinado setor de ajuda, Ixi, falhou agora. Doutora, por favor, repita, porque falhou um pouco, doutora Fátima. Olha, eu estou falando assim, que quando a gente busca a rede de proteção, a rede de ajuda no local de trabalho, não é fácil, não é fácil. O universo do hospital é muito grande. Você, para tirar uma pessoa do setor para ir conversar com a psicóloga, conversar com o psiquiatra, a pessoa não pode se ausentar do plantão, tem outro emprego. Essa atuação da gente e ajudar os colegas. Com a pandemia, a gente tem vários profissionais de licença, então intensifica o trabalho de quem fica, né? Realmente a situação está bem. E aí, como é que a gente pensa o funcionamento do plantão? 4 atendimentos, 50 minutos por sessão, ou na sala do Google Meet, ou do Zoom, ou se for o caso, que às vezes já aconteceu de não dar certo, a gente fazer por videoconferência do WhatsApp. Os dias e os horários a gente combina com a pessoa. E assim, o agendamento a gente também vai combinar com a Coped como é que vai fazer esse agendamento. Pode passar, Christian. E aqui é a nossa equipe, né? Eu, Sara e a Alana, e as meninas podem falar. Porque aí, olha, eu cravado, eu comecei a falar às 19h48 e estou terminando de falar às 20h48, doutor Osmiro. Eu estou aqui com o meu cronômetro ligado. Pronto, então as meninas se apresentem, falem aí. Nossa fala é breve, na verdade, boa noite a todos. É um prazer estar aqui escutando vocês, conhecendo vocês. Nosso contato com a Coped já aconteceu ano passado, né, doutor Osmiro? Assim, a gente já tem essa relação próxima, inclusive do serviço de plantão. E aí eu posso dizer pessoalmente que atendi alguns de vocês no ano passado. Alguns continuaram comigo, iniciaram um processo de psicoterapia, estão até hoje, né, na clínica comigo. Então, gostaria de reforçar a importância desse serviço, né? A doutora agora há pouco falou da dificuldade que é do acesso a esse tipo de serviço nos hospitais, nas unidades de saúde. Então, estar em uma organização, em uma cooperativa que oferece esse serviço, está muitos passos à frente, né? O acesso é mais fácil. E aí, minha fala é mesmo de um convite a conhecer o serviço. A gente trata de questões que são extremas, como a Patrícia falou, como a ideação suicida, enfim, mas a gente também fala de questões que são aparentemente simples, mas que afetam muito a nossa vida, no trabalho, a vida pessoal, espaços, na verdade. A Alana gosta de falar espaços e não vida. Mas sono, a gente escuta pessoas que estão com dificuldade para organizar sono, alimentação, organizar uma rotina de trabalho, e a gente sabe o quanto isso afeta a nossa vida. Hoje, eu e a Alana estávamos facilitando um grupo de um hospital do interior com profissionais da saúde, e a gente escutou de alguns que, olha, nesse momento, ter um psicólogo é um luxo. E, de fato, né, assim, nunca foi tão urgente tratar de questões de saúde mental, apesar da gente saber das resistências que existem em torno disso. Então, eu realmente gostaria de reforçar o convite para que vocês conheçam o serviço e para que vocês indiquem também para colegas. Não estão todos aqui, mas que vocês possam compartilhar essa informação e possam disseminar essa oportunidade, porque de fato é uma oportunidade, né? Obrigada. Obrigado, Sara. Rapidinho, sou a Alana, né? Alana Almeida. A fala das meninas realmente é irretocável. A gente sabe da preocupação da Coped quanto a esse assunto de saúde mental. A gente já trabalha com a cooperativa há um ano, também atendi colegas de vocês e colegas que conseguimos realmente em 4 sessões, em 4 atendimentos, resolver aquelas questões que foram um motivo para que eles viessem para os atendimentos e que depois deixaram a família.
Então, eu atendo filhos de cooperados, né? Ficaram realmente, vieram para fazer isso, reconhecendo a saúde mental. Um deles até comentou que só depois dessa iniciativa da cooperativa ele entendeu o quanto é importante a saúde mental e o quanto é importante as outras profissões dando apoio, né? Esse apoio aos profissionais. E é isso. Boa noite a todos. Obrigada, né? E estamos à disposição. Minha palavra agora é de gratidão por essa oportunidade. É sempre bom a gente estar falando sobre esse assunto, né? Que a pandemia só intensificou, só nos colocou, como eu falei no início, frente a frente com essas emoções, às vezes bem primárias, né? O medo, a raiva, né? O asco, a frustração, legítimos, sentimentos legítimos, que a gente nomeia, a gente elabora, a gente fala, para nem adoecer, nem atuar. Obrigado, Patrícia. Então, eu queria, em nome da nossa diretoria, agradecer e, ao mesmo tempo, parabenizar a doutora Patrícia Passos pela excelente exposição e recomendo ao nosso cooperado a procurar essa equipe de talentos, né, da doutora Patrícia Paio, a doutora Alana Almeida da Silva, a doutora Sara Ferreira Roque. Realmente eu achei nosso bate-papo maravilhoso. Estou mais enriquecido de conhecimentos e espero que os cooperados também tenham gostado. Agradeço a presença de todos, cooperados e amigos, todos esses que estão nos ouvindo. E, Patrícia, que outros encontros desses aconteçam, viu? Gostei muito da sua fala e das meninas também. A Alana e Sara, vamos se preparar também para outros encontros, tá bom? Ok. Muito obrigado a todos, obrigado a Cristian, obrigado a Beth, obrigado à minha diretoria e a todos uma boa noite. Ok, obrigada, Cristian, pelo apoio.